Oi, gente, tudo bom? Então, comentaram aqui nos vídeos: queremos mais coisas de mestrado, mais coisas da pós-graduação estrito sensu. E o que a gente tem hoje? Então, hoje nós vamos ver um edital para você que tem vontade, que quer fazer um mestrado, um doutorado em educação gratuito numa universidade federal, certo? Mas antes da gente começar, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, pode conversar comigo aqui pelo Instagram, que está aparecendo na tela, e também no LinkedIn, que agora também estamos lá, certo? Bom, e o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre esse edital. Esse edital é bem legal, é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Ele também trabalha com reserva de vagas, então tem o acesso universal, tem a reserva de vagas. Nós vamos falar sobre todo esse edital. E uma coisa importante, algumas questões que a gente vai falar nesse edital, em outros editais também se repetem, então você pode pegar uma base aí, né, se você quer fazer em outros lugares. E se você, tem um edital que eu quero muito ouvir comentários, né, não estou conseguindo entender direito, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo para esse edital, certo? Então vamos começar. Então aqui vocês já estão vendo o edital 06 de 2022, que é o edital de seleção dos cursos de mestrado e doutorado em educação para ingresso este ano. O que significa, então, para este ano que você pode ingressar. Ok? Bom, então aqui nós vamos ter as disposições gerais, que esse é um mestrado acadêmico, tá? E aqui você vai ter todas as questões de carga horária das disciplinas, etc. Lá no site do PPG, não é o nosso foco, nós vamos falar sobre o edital em si, certo? Vamos lá então. Esse edital a gente vai ver tantas questões de inscrição, seleção, mas vamos ver o cronograma do processo seletivo, o quadro de vagas ofertados, as bibliografias, vamos passar rapidamente, porque é muita coisa, e a ficha de inscrição é a mesma que você vai encontrar no site, só que aqui eles então apresentam ela para que você possa ver quais são os dados necessários, mas você preenche ela no site, certo? Bom, então, também vamos ter a oferta do quadro de vagas, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essas ofertas, então, estão baseadas nas linhas de pesquisas e nos orientadores, e você pode acessar esse site aqui, né, para ver cada uma das linhas de pesquisas e quais são os professores, as professoras que estão lá, certo? Uma coisa bem importante da gente falar é que eu vou deixar aqui no comentário fixado o link deste edital para que você possa ler ele na íntegra, certo? Que a gente vai passando aqui os pontos mais importantes. Lembrando, eu já disse para vocês no outro vídeo que estava bem frio por aqui. Vamos lá. Então, nesse edital vão ser ofertadas 76 vagas, sendo 41 de mestrado acadêmico e 35 de doutorado, certo? É bastante vaga. Mas olha só, uma coisa bem importante. Dessas vagas, 19 vagas de mestrado e 16 vagas de doutorado estão reservadas para pessoas, né, que vão se candidatar autodeclarando-se como pessoas negras, indígenas, quilombolas, surdas, pessoas com deficiência e pessoas travestis e transexuais, certo? Então, estas pessoas podem concorrer a essas 19 vagas de mestrado e 16 vagas de doutorado, certo? Além das outras vagas. Mas a gente vai ver tudo isso agora na sequência. Vamos lá. Então, no sistema de ingresso, certo? O ingresso para os cursos ele vai obedecer à política de ações afirmativas da URGS e ocorrerá pelo sistema de acesso universal e pelo sistema de reserva de vagas. Então, são dois sistemas de acesso, certo? Então, olha só, todo mundo vai concorrer ao sistema de acesso universal. Então, todo mundo que se inscrever, independente se é uma pessoa que faz parte desses grupos que eu falei antes, todo mundo vai concorrer ao acesso universal, certo? Entendido isso, a gente segue em frente. Então, assim, se você tiver interesse em participar do sistema de reserva de vagas, então vai ter que assinalar a qual segmento você pertence, certo? Então, olha só. E isso tem que ser feito no momento da inscrição, não pode ser depois, certo? Vamos lá. Então, o sistema de reserva de vagas destina-se aos candidatos dos seguintes segmentos. Então,
Então, as pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, pessoas surdas e pessoas travestis e transexuais, certo? Estas pessoas concorrem todas juntas dentro dessas reservas de vagas, certo? Vamos lá. Não será feita, em hipótese alguma, troca de sistema de ingresso ou modalidade de reserva de vagas após a inscrição no processo seletivo ter sido homologada. Então, o que isso significa? Vamos supor, tá? Eu me inscrevi só como acesso universal, mas eu queria me inscrever como pessoa com deficiência. Exemplo. Estamos trabalhando com exemplo aqui. Mas eu já me inscrevi e já está homologada as inscrições. Então, eu não posso pedir para trocar. Certo? Então, eu não tinha um documento, alguma coisa assim, chegou depois. Não dá para trocar. Depois que as inscrições, então, a lista for homologada, não dá para fazer nenhum tipo de mudança ou alteração. Ok? Mas agora vamos ver, porque tem algumas questões de documentação que você vai precisar caso você queira concorrer dentro de algum desses segmentos, tá bom? Então, olha só. Os candidatos negros deverão submeter o termo de autodeclaração com a justificativa acerca de sua opção para o acesso ao segmento, devidamente assinado no próprio requerimento de inscrição no processo seletivo. Então, lá no site vai ter tudo isso para você. Olha só. Depois, aos candidatos indígenas deverão anexar a inscrição, declaração da liderança ou declaração da FUNAI ou de agência equivalente com reconhecimento oficial emitido há menos de 5 anos, certo? Então, essas pessoas precisam ter esse documento, certo? Depois, candidatos quilombolas, então vão precisar anexar, né, a declaração da liderança ou registro no INCRA ou de agência equivalente com reconhecimento oficial emitido há menos de 5 anos. Então, uma coisa importante que eles colocaram aqui. É facultado aos candidatos surdos entregarem memorial descritivo e o anteprojeto de pesquisa em língua brasileira de sinais. O que isso significa? Se as pessoas surdas que forem se inscrever quiserem entregar o seu memorial e o seu anteprojeto em Libras, que depois vai estar melhor descrito como faz, pode, certo? Bom, depois, candidatos surdos ou com deficiência deverão registrar no requerimento de inscrição eventuais solicitações de acessibilidade durante o processo de seleção. O que isso significa? Se estas pessoas quiserem, vamos imaginar que eu tenho baixa visão, tá? E eu preciso de uma letra maior. Eu posso botar lá na inscrição que eu preciso de uma prova que tem letra tamanho 20, tá? E aí eles vão tentar providenciar. Depois, então, as pessoas travestis e transexuais poderão indicar seu nome social no campo previsto no formulário de inscrição no processo seletivo. Certo? Bom, agora das inscrições. Olha só, isso é muito importante. As inscrições deverão ser realizadas então, da 0 hora do dia 27 de junho, então no final do mês, né, bem no finalzinho do mês, até as 23h59 do dia 22 de julho, bem pertinho do meu aniversário, exclusivamente através do endereço eletrônico. Depois você vai pegar o endereço eletrônico lá no link do edital que vai estar no comentário fixado aqui. Então, as inscrições para a seleção do mestrado deverá ser acompanhado da inserção na plataforma virtual dos seguintes documentos, preferencialmente em formato PDF. Então, olha só. O formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado. Tem link aqui no canal de como fazer assinatura eletrônica. Quem tiver interesse, vai lá e olha, tá? É bem fácil de fazer, bem legal. Cópia do documento de identidade, cópia do diploma de graduação ou documento da instituição de origem que comprove a conclusão de curso de graduação, ainda que indique previsão de colação de grau em data anterior à matrícula do PPG indicada no cronograma. Exemplo. Se no cronograma aqui desse edital diz que a matrícula é dia 10, você pode ter a sua colação de grau até o dia 9, porque você vai ter um documento dizendo que a sua colação é dia 9, então você está formado e aí você pode no outro dia já ingressar, certo? Depois,
cópia do histórico escolar da graduação, cópia do currículo vitae atualizado, então da plataforma Lattes para brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil em formato livre para estrangeiros não residentes no Brasil. Então, se você é estrangeiro e vive no Brasil, tem que ser em formato Lattes, e se você não é estrangeiro e não vive no Brasil, você pode ter outro modelo, certo? Um memorial descritivo com até 8 páginas, incluindo notas e referências, no qual conste uma apresentação das experiências profissionais e acadêmicas, exposições das razões da escolha do programa, da linha de pesquisa e da temática, bem como uma reflexão sobre interesses teóricos. A formatação do texto segue a seguinte configuração, né? Fonte 12, Times New Roman, ou equivalente espaço 1.5, certo? A gente não vai entrar em maiores detalhes aqui sobre, a gente só vai focar exatamente em entender o edital neste vídeo, certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Candidatos do mestrado deverão indicar obrigatoriamente a linha de pesquisa a qual se candidato, sendo vedada a troca de linha de pesquisa após a homologação da inscrição. Então, exemplo, se eu fui para a linha 1, mas de repente me deu uma coisa assim, eu queria a linha 5, não pode. Depois que foi homologada as inscrições, você vai ter que fazer na linha 1, tá? Os candidatos brasileiros ou residentes do Brasil obrigatoriamente deverão apresentar currículo na plataforma Lattes. Então, se você brasileiro vive no Brasil ou estrangeiro que vive no Brasil, né, tem que ser o Lattes. Se não, pode ser um currículo vitae, em formato livre, tá? Depois, aqui vai falar mais um pouquinho sobre o currículo. Se não for entregue dessa forma que eles estão pedindo, a nota vai ser 0, certo? Olha só, e de novo, facultado às pessoas, né, surdas entregarem o memorial descritivo em libras, certo? A apresentação do memorial fora do que está sendo previsto ali vai acarretar, então, em nota 0, certo? Então, eles já estão deixando bem claro que você tem que seguir o que está falando no edital. Não é para inventar, gente. Se ali está falando que a fonte é Times New Roman, é Times New Roman, certo? Ou equivalente, mas usa Times New Roman para melhor, tá? Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes, ó. Candidatos estrangeiros que comprovem situação de refúgio ou visto humanitário poderão, então, ser dispensados da apresentação dos documentos previstos nos incisos 3 e 4 do item 3.2, caso se enquadrem na categoria de indocumentados, ok? Mas agora, para o doutorado, algumas coisas mudam. De novo, tem que ser preferencialmente em formato PDF, formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, cópia do documento de identidade, cópia do diploma do mestrado, ou documento que ateste ter finalizado, né, realizado a defesa da dissertação de mestrado, ou ainda um documento apontando a previsão da titulação em data anterior à matrícula do PPG. Então, se você defendeu, tipo, um dia antes da matrícula, tá ok, certo? Cópia do histórico escolar do mestrado, currículo vitae atualizado, né? De novo, a mesma questão, não vamos repetir aqui, sobre ser currículo Lattes, memorial descritivo, mesma coisa, e depois, vamos ver, ó, o anteprojeto de pesquisa, obrigatoriamente em língua portuguesa ou em língua espanhola, então existe a opção de você fazer em língua espanhola, formato PDF, sem exceder 8 páginas, devidamente articulado com a linha de pesquisa e a temática escolhida, contendo problema, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e referência, certo? A formatação do texto também, ó, fontes Times New Roman ou equivalente, tamanho 12, espaçamento 1,5. Gente, faz Times New Roman. Você está falando Times New Roman? Faz Times New Roman, tá? Bom, então os candidatos poderão indicar até 2. Olha só, mudou bastante da minha época. Quando eu fiz há muito tempo atrás, se escolhia um só. Então você pode indicar 2 orientadores aos quais se candidato, desde que sejam da mesma linha de pesquisa. Então não pode ser de outras linhas. E também uma coisa bem importante, né? Se só tem um professor ou professora ofertando vaga naquela linha, então você só vai indicar uma pessoa, né? Porque tem que ser da mesma linha. E que esteja ofertando vagas no presente edital, sendo vedada a troca de indicação de orientador após a homologação das inscrições, certo? Aqui vai falar sobre o currículo de novo, sobre a questão de que pessoas surdas podem entregar em formato de libras.
E também que, se for a questão de não estar dentro do padrão que está sendo solicitado no edital, é 0, certo? Bom, olha só, tanto para a seleção do curso de mestrado como para o curso de doutorado, acarretará o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 200, o qual deverá ser efetuado através da GRU do Banco do Brasil. A guia será gerada pelo sistema de inscrição online e orientações estarão disponíveis no site do PPG. Então significa que para que você possa fazer a seleção, depois não paga mais nada, tá? Depois não tem uma mensalidade. A princípio, né? Porque as coisas estão mudando tanto por aí, mas a princípio não. Não tem nenhuma mensalidade, você paga só essa inscrição. Essa inscrição baixou, porque há um tempo atrás era mais caro, tá? Mas existe também, a gente vai ver a questão de isenção da taxa de inscrição, tá? Então, olha só, a taxa de inscrição, uma vez recolhida, não será devolvida em nenhuma hipótese. Quer dizer o quê? Se você for lá e pagou o boleto, eles não vão devolver o dinheiro, certo? Bom, recomenda-se o envio das inscrições com antecedência, uma vez que o programa não se responsabiliza por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos ou congestionamento do sistema. Então, se, por exemplo, você está enviando nos últimos 10 minutos de prazo e o sistema cair, é a vida, tá? Vamos lá. Das isenções, serão automaticamente isentos do pagamento da taxa das inscrições candidatos indígenas e quilombolas. Ótimo. Mas aqui, minhas críticas estão aqui, porque eu acho que precisaria ter aqui uma outra, a letra C, na verdade, porque tem a B, faltou a C. Para mim, deveria ter uma letra C aqui, que eu vou dizer para vocês qual é. Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição para concorrer ao edital. Seleção os candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias: servidores da própria universidade, aqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para custear seu pagamento, candidatos estrangeiros não residentes no Brasil. Eu colocaria aqui ainda professores da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque em algumas vezes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, os professores, principalmente da rede estadual, estão com uma defasagem muito grande da questão salarial, tá? Digo isso porque já fui professor do estado, certo? Então, acho sempre que deveria tá descrito esse incentivo aqui, né? As orientações e critérios referentes à concessão de isenção estão disponíveis dentro desse endereço aqui, tá? Então, o que acontece? Você vai olhar dentro desse endereço e aí você vai, então, fazer a sua inscrição, certo? O pedido de isenção deve ser efetuado no sistema de inscrição até o dia 8 de julho. Então, você tem mais um tempinho para fazer isso. A lista das isenções homologadas será divulgada no site do PPG, conforme o cronograma que a gente vai ver mais à frente, tá? Das normas gerais do processo seletivo. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? O processo de seleção constará de duas etapas. Então, sendo a primeira de caráter eliminatório para os candidatos inscritos na ampla concorrência e classificatório para candidatos inscritos no sistema de reserva de vagas, tanto para o curso de mestrado quanto de doutorado. O que isso quer dizer? Tá? Então, aqui para isso que serve esse vídeo, para a gente explicar as coisas. As pessoas que vão concorrer à ampla concorrência, elas vão ter uma etapa eliminatória. As pessoas que vão concorrer à reserva de vagas vai ser uma etapa só classificatória. Então, a eliminatória quer dizer que algumas pessoas vão sair da seleção, né? E a classificatória ninguém sai. Mas se organiza essa lista, certo? Bom, então vamos lá. As linhas de pesquisa, então, vão designar a comissão, sendo por 3 docentes, etc. E aí, o que eles vão avaliar? Então, terão como atribuição avaliar a prova, avaliar o currículo, o memorial, o anteprojeto, realizar entrevistas, proceder à aprovação e reprovação do candidato. Bom, continuando. Os candidatos do sistema de reserva de vagas que atingirem nota final superior às dos candidatos de ampla concorrência, na mesma linha e mesmo orientador, caso do doutorado,
poderão ocupar as vagas de ampla concorrência, sendo as vagas reservadas redistribuídas para os candidatos do sistema de reserva de vagas, classificados imediatamente na ordem classificatória da mesma linha de pesquisa, do mesmo mestrado, no caso do mestrado, e orientador no caso do doutorado. O que significa? Vamos supor, tá? Então, esses são alguns itens muito importantes para a gente falar. Vamos supor que eu me inscrevi como pessoa com deficiência e aí lá a pessoa que se inscreveu por ampla concorrência tirou 9. E aí eu fiquei com 9.1 e tem uma vaga para ampla concorrência e uma vaga para reserva de vagas. Eu me inscrevi para reserva de vagas, só que eu concorro também em ampla concorrência. Então, como a minha nota foi maior do que a nota de quem está só na ampla concorrência, eu entro pela vaga de ampla concorrência e a minha vaga de reserva de vagas, né, fica para a próxima pessoa, depois de mim, da reserva de vagas, certo? Isso é um exemplo, pessoal, tá? De como é que está dizendo no edital, certo? Porque a minha nota foi muito boa, ok? Vamos lá, continuando. As notas atribuídas para todas as etapas e para o resultado final serão expressas em algarismos de 0 a 10, utilizando 2 algarismos após a vírgula sem arredondamento. O que acontece? Então, se eu fiquei com 9.45, é 9.45, não é 9,5. Certo? Então, não vai ter arredondamento. Aqui, questões importantes. A nota mínima para aprovação final será de 7 para candidatos do sistema de ampla concorrência e 3 para os candidatos do sistema de reserva de vagas. O que significa que se a pessoa que está concorrendo em ampla concorrência não tirar 7, tirar, por exemplo, 6.9, está fora do processo. Se a pessoa que está concorrendo no sistema de reserva de vagas tirar, por exemplo, 2.95, está fora, tem que tirar no mínimo 3, certo? Então, vamos lá, continuando. Da primeira etapa da seleção. Agora vamos falar sobre a seleção. Eu sei que esse vídeo está longo. Se você está vendo até aqui, escreve aí para mim seleção para eu saber que você chegou até aqui. Ó. Tamo lá, vamos com força que a gente está quase terminando esse edital com todas as dicas. Você pode ouvir na velocidade 2, que fica bom também. Então vamos lá. Primeira etapa da seleção. A primeira etapa da seleção será composta por uma prova escrita presencial, exceto para candidatos indígenas e quilombolas, e a gente já vai ver por quê. De caráter eliminatório para candidatos de ampla concorrência e classificatório para candidatos do sistema de reserva de vagas. O que isso significa? Significa que quem está concorrendo apenas pela ampla concorrência, essa é uma etapa eliminatória, quer dizer que pode tirar do processo. Para quem está concorrendo pelo sistema de reserva de vagas, essa é uma etapa classificatória. Você permanece no processo, porém, né, vai ser classificado, então, a sua pontuação. Só isso. Então, ela será realizada no dia 12 de agosto e terá duração de 3 horas e 30 minutos. E consistirá em questões dissertativas sobre temas educacionais e será avaliada mediante os seguintes critérios. Aqui estão os critérios que serão utilizados. Se for o caso, deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre prova escrita. Que daí a gente conversa mais sobre isso. Então, a prova será realizada nas dependências do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E olha só, uma coisa importante. Candidatos residentes a mais de 200 km de Porto Alegre poderá fazer a prova em instituição designada pela coordenação do PPG. O que significa? O campus central fica em Porto Alegre, certo? Rio Grande do Sul. Mas vamos supor que eu more no Tocantins e eu quero fazer esta prova. Tocantins fica a mais de 200 quilômetros de Porto Alegre. Então, eu posso solicitar de fazer esta prova em um lugar onde que o PPG vai dizer onde é que eu posso fazer, certo? Mas não preciso me deslocar do Tocantins até aqui para fazer esta prova. Bacana, né? É bem legal. Vamos lá, ó. Mas vamos continuar. Para candidatos indígenas e quilombolas, a prova escrita será substituída pela análise do memorial descritivo
ficando esses dispensados do comparecimento para a realização da primeira etapa da seleção. O que isso significa? Significa, então, que estas pessoas terão a sua nota baseado no memorial, certo? Bom, para fins de correção, nem a prova, nem os rascunhos poderão conter qualquer tipo de identificação da candidatura. Toda e qualquer identificação será considerada como quebra de anonimato e o candidato será desclassificado. Gente, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas escrevem no rascunho. Não pode escrever no rascunho. Nome, nada que identifique. Nem, essa citação aqui minha. Não. Né? Nada que identifique vocês, tá bom? A desclassificação prevista neste item aplica-se também aos candidatos inscritos no sistema de reserva de vaga. Então, isso vale para todo mundo. Ninguém que estiver participando poderá se identificar na prova, certo? Lá no memorial e tal, né, onde você vai falar sobre você mesmo, sim, mas na prova escrita não pode, ok? Vamos lá. Ingresso nas salas, então, será realizado até às 14 horas do dia que consta no cronograma e os locais das respectivas salas das provas serão informadas lá no site. É obrigatório a apresentação de um documento oficial de identidade com foto. E, gente, sim, se você não chegar no horário, eles fecham a porta, tá? Que seleções fecha a porta e ninguém mais entra. Agora com o Covid, talvez eles não fechem literalmente a porta, mas aí depois daquele horário, ninguém mais entra. Né? Mesmo se você bata lá na porta, cheio e correr, não, ninguém mais entra, tá bom? Durante a prova escrita não será permitido consulta bibliográfica e o uso de equipamentos eletrônicos. E olha só, isso aqui é bem importante. Ó, candidatos surdos poderão optar por realizar a prova escrita em língua brasileira de sinais e deverão registrar sua opção no requerimento de inscrição. Mesmo optando pela prova em Libras, com consequente gravação em vídeo, o rascunho da prova deverá ser entregue juntamente com o arquivo digital contendo a gravação da prova final. A gravação deverá ser sem edição do arquivo e realizada em local previamente determinado pela coordenação do programa e acompanhado por pessoas designadas pela coordenação do curso. Aqui temos mais uma questão importante para pessoas com deficiência. Então, terá ampliação de 1 hora no tempo previsto para a realização da prova escrita, devendo registrar essa demanda no formulário de inscrição. Adequações e acessibilidade solicitadas no ato da inscrição pela candidatura, né, de pessoas com deficiência serão fornecidas para a realização da prova escrita. Então, se você, por exemplo, pedir que a prova tenha uma fonte maior, isso vai ser providenciado, pelo que consta aqui no edital. As referências e leituras indicadas à prova estão lá no anexo 3, que a gente vai dar uma olhadinha depois. A prova será avaliada por no mínimo 2 membros da comissão, que atribuirão notas de 0 a 10, conforme os critérios que já foram ditos, e a nota da prova escrita expressará a média aritmética das somas dadas pelos avaliadores. A nota mínima para aprovação é 7, somente para os candidatos de ampla concorrência, certo? Os candidatos do sistema de reserva de vagas vai ser só uma etapa classificatória. Os recursos vão ser por este e-mail, não serão aceitos recursos que não sejam para o e-mail, esse, tá? E o prazo de recurso é de 2 dias conforme a resolução. E aí você olha lá pelo cronograma. Vamos ver sobre a segunda etapa da seleção, certo? Então a segunda etapa é de caráter classificatório para todo mundo. Então, agora todo mundo vai, se tiver feito, né, o mínimo na etapa anterior, que era a prova escrita, vai seguir então para a segunda etapa. Vamos ver então. A segunda etapa da seleção para o mestrado será composta pelas avaliações do currículo vitae histórico da graduação, do memorial descritivo e da entrevista. O que é a avaliação do histórico da graduação? Vão olhar lá as suas notas da graduação. Isso vale tanto para a graduação quanto do mestrado. Vão ver assim quantas notas boas, né, você tirou mais perto do 10, se você teve alguma reprovação. Então, isso tudo que vai constar lá, certo? Ambos vão ter entrevistas, né? Mas a diferença é que no doutorado, então, ainda vai ter o anteprojeto de pesquisa, certo? Aqui, ó, o currículo e o histórico serão pelo mérito acadêmico, então, se você teve notas boas.
O memorial será analisado quanto ao mérito acadêmico, considerando a coerência entre a trajetória profissional e acadêmica e o tema a ser pesquisado. O anteprojeto, que é exclusivamente para o pessoal do doutorado, será analisado considerando a relevância do objeto e problema de pesquisa, a linha de pesquisa para a qual está se candidatando, a adequação teórico-metodológica, as temáticas e abordagens da linha de pesquisa e a possibilidade de orientação do trabalho proposto, certo? As entrevistas, então, serão realizadas de forma remota, então quer dizer que elas são online, com 2, no mínimo, avaliadores pertencentes à comissão de seleção, e eles vão tratar sobre o perfil acadêmico, inserção no campo da educação, que é um PPG em educação, e intenção de pesquisa com base nos documentos apresentados, certo? Cada avaliação componente da segunda etapa será analisada por, no mínimo, 2 avaliadores pertencentes à comissão, que atribuirão um grau de 0 a 10. A nota de cada avaliação será expressa por média das notas dadas pelos avaliadores, média aritmética. Ok? Então, e essas datas de como vai acontecer vai ser tudo divulgado posterior, tá? E caso tenha alguma questão técnica, deve ser feito contato com o pessoal da seleção para pensar nas possibilidades de como resolver isso, certo? Então, no caso de inviabilidade das entrevistas por questões técnicas, deverá ser proposta alternativa de contato para a entrevista ser realizada em até 2 dias úteis, improrrogáveis, certo? Bom, ao conjunto das avaliações serão atribuídas notas de 0 a 10, que resultará da média das notas obtidas com os 2 seguintes pesos. Então, para candidatos do mestrado, a prova escrita, né, ou memorial descritivo, se for para candidatos indígenas e quilombolas, é o peso de 13,5. Para o currículo Lattes, 1,5. Né? Para o memorial descritivo, 2,5. E para a entrevista, 2,5. Para os candidatos de doutorado, então, a prova escrita vale 2,5, o currículo Lattes 1,5, memorial descritivo 1,5, entrevista 2 e o anteprojeto 2,5. Ao final das etapas, será definida a lista de aprovados no processo seletivo, considerando as candidatos. Olha só, então, ampla concorrência, todo mundo que for nota igual ou superior a 7 vai para a lista, né, de classificados, mas só aqueles que estiverem nas posições maiores vão estar ocupando essas vagas. Então, vamos ver ali. Então, superior a 7, sendo selecionados para ingresso os com notas mais altas por linhas de pesquisa, no caso do mestrado, e por orientador, no caso do doutorado, aos quais ocuparão as vagas designadas. Os demais aprovados permanecerão como suplentes, classificados por orientador, no caso de doutorado, e por linha de pesquisa, no caso de mestrado, e poderão ser chamados até o último dia letivo do semestre 2022/2, caso haja impedimento ou desistência dos selecionados e a critério do programa. Então, se alguém desistir, né, tem muita gente que faz em vários programas de pós-graduação e às vezes desiste ou escolhe um outro que não é esse que você tá. Então, isso pode acontecer, certo? Ou não, mas assim, existe a possibilidade, tá? Na modalidade de reserva de vagas, então, serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 3, que a gente já tinha falado lá no início, sendo selecionados para ingressos os notas mais altas, certo? Mesma coisa, permanecerão lá como suplentes os demais. Aqui ele vai falar sobre em caso de empate, como é que é feito o desempate, tá? E aqui esse é bem importante. Em caso de inexistência, insuficiência ou não aprovação no processo seletivo de número de candidatos do sistema de reservas de vagas previsto no edital, as vagas serão distribuídas para candidatos inscritos no sistema de ampla concorrência na mesma linha, no caso da seleção para o mestrado, ou orientador no caso de seleção para o doutorado. O que significa isso? Porque isso é uma coisa que o pessoal sempre tem dúvida. Me inscrevi, tinha uma vaga para ampla concorrência, uma vaga para reserva de vagas, tá? Mas não tinha ninguém que se inscreveu para a reserva de vagas. E eu estou em segundo lugar. Então, o que vai acontecer? Esta vaga para reserva de vagas que não tinha ninguém, ela vai passar para ampla concorrência. Então, lembra, tinham 2 vagas, ampla concorrência, reserva de vagas. Não teve ninguém na reserva de vagas, então ela passa para ampla concorrência e aí aqui ficam 2 vagas em ampla concorrência. Certo? Só se não tiver ninguém, não ter aprovação de ninguém, tá? Se tiver, daí não cada um fica lá no seu lugar, tá? Recursos aos resultados.
de novo no e-mail, só naquele e-mail, no prazo de 2 dias úteis. Após a emissão das notas finais, então, vai ser divulgado os resultados, que é os resultados dos classificados e suplentes. E olha só, o PPG do reserva-se o direito de não preencher todas as vagas. Então, existe a possibilidade de que a vaga fique ociosa. Então, vamos imaginar que para aquela linha de pesquisa que tinha 4 vagas, passaram só 3. Então, passou 1, 2, 3. Ficou com essa vaga aqui. Mas o PPG, então, já está dizendo que ele não tem que ficar preenchendo todas as vagas. Vai ficar aquela vaga ociosa. É uma possibilidade, não quer dizer que eles vão fazer isso, tá, gente? Bom, mas do ingresso, então, o candidato selecionado deverá entrar em contato com o orientador para planejar a matrícula nas atividades acadêmicas do primeiro semestre, certo? Então, a solicitação da matrícula será feita por portal da URGS, período previsto no calendário acadêmico. A efetivação da matrícula está condicionada à apresentação do diploma à secretaria do programa em data a ser informada. Para aqueles aprovados ao mestrado, será exigido o curso de graduação e para os do doutorado, o curso de mestrado. Não é permitido ao aluno adiamento da matrícula. A não realização da matrícula do período correspondente implica a perda da vaga e chamada do candidato aprovado subsequente. O que isso significa, pessoal? Vamos supor que eu estou viajando. Não estou, mas vamos imaginar que eu esteja, porque gostaria de estar. Para um lugar bem quente de preferência, porque aqui está muito frio. Então, eu estou viajando, Fernando de Noronha. A matrícula vai até o dia 10, mas a minha viagem é até o dia 12. Eu não tenho como voltar. Então, vou perder a vaga. Porque é até aquele dia estipulado sem adiamento, tá? Então, para efeitos da matrículas, a regra supracitada aplica-se também a candidatos estrangeiros aprovados no curso de mestrado e doutorado. Do mesmo modo, fica disposto que é de responsabilidade do candidato estrangeiro buscar, junto às instâncias competentes, as orientações acerca da documentação necessária para a permanência no Brasil, certo? Aqui algo importante, porque sempre perguntam de bolsas. Vamos falar sobre as bolsas. Esse vídeo está enorme. Assista na velocidade 2. Se você chegou até aqui, deixa um comentário falando bolsa, porque daí eu sei que você veio até aqui. O ingresso nos cursos não implica concessão automática de bolsa. Existem vários tipos de bolsa. Nesse caso, seriam aquelas bolsas onde você recebe, né, alguma coisinha, né, um dinheiro. Que não é aquela bolsa taxas, que existem 2 tipos. A gente depois faz um vídeo sobre isso, falando um pouco mais. Bom, os candidatos inscritos pelo sistema de reserva de vagas aprovados no processo seletivo terão preferência para a distribuição de bolsas de estudos, seguindo-se os critérios definidos pela Comissão de Bolsas do PPG, conforme edital próprio. Entretanto, o sistema de reserva de vagas não garante bolsa de estudo para selecionados. O que isso significa? Significa que, se lá na bolsa tem uma bolsa e eu tenho 2 candidatos, um é de ampla concorrência, outro de reserva de vagas, esse de reserva de vagas tem preferência, certo? Mas, se eu tenho um candidato de ampla concorrência, um candidato de reserva de vagas e eu não tenho bolsa, vida que segue, porque as coisas são assim, né? Não tem uma garantia que se você entrar por reserva de vagas, não tem assim, eu vou entrar por reserva de vagas, vou ganhar uma bolsa. Não. Quando a gente fala bolsa, pessoal, não é uma bolsa de carregar coisa, né? É um valor que se recebe todo mês, tá? Eu digo isso porque tem umas situações bem engraçadas que a gente fala assim, pegou a bolsa, recebeu a bolsa, aí a pessoa acha que é... Ok, depois a gente vai falar mais sobre isso. Vocês deixam aqui nos comentários se vocês querem que a gente fale mais sobre isso. Bom, então as exposições finais aqui vai falar sobre a questão do PPG, e tal, a desclassificação e automaticamente exclusão do processo seletivo. Então, para pessoas que prestarem declaração ou apresentação de documentos falsos em qualquer uma das etapas e não apresentar toda a documentação, né, dentro dos prazos e não comparecer a qualquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos para seu início, tá? Daí outras questões vão ser resolvidas dentro do PPG. Agora nós vamos para os anexos. Aqui você tem, você vai poder ver que vai estar no link do comentário fixado todas as etapas. Vai ser o processo começa agora, né? Começou
ontem com a divulgação do edital. E ele vai até o dia 17/10/2022, que é quando sai o resultado final. Bom, quadro de vagas oferecidos por linha de pesquisa, mestrado. Eu vou fazer o exemplo aqui desse primeiro, tá? Para vocês. E depois vocês repetem, né, com calma nos outros, tá? Como é que funciona no mestrado aqui, ó? Esta é a linha de pesquisa, aprendizagem e ensino, tá? Na linha de pesquisa, aprendizagem e ensino tem uma vaga de ampla concorrência, uma vaga de reserva de vagas. Tem todos esses docentes da linha, tá? Ó, não está especificado para quem é cada vaga, tá? É para a linha, certo? Então tem um total de 2 vagas, 50% é a reserva de vagas, certo? Ó, essa segunda, mesma coisa, ó. Esta é a linha, arte, linguagem, currículo. Tem todos esses professores dessa linha aqui, tem 5 vagas de ampla concorrência, 3 de reserva de vagas, certo? Então, no caso do mestrado, você fala a linha e depois a gente vê com quem é que você, né, vai acabar ficando, certo? Assim é pro mestrado, ó, depois você olha com calma. Pro doutorado, quadro de vagas oferecidas por orientador, orientadora. Então, aqui é um pouco diferente. Tem a linha, que nem tinha lá no mestrado, porém, ó, esta pessoa aqui, ela tem 2 vagas de ampla concorrência e uma de reserva de vagas. Ao todo são 3. A mesma coisa este próximo aqui. Tem, ó, 2 de ampla concorrência, uma de reserva de vagas e ao todo são 3. 33,33% são reserva de vagas, certo? Mas nesse aqui, ó, neste caso eu poderia colocar as 2 pessoas como possíveis orientadores, porque a gente viu lá no edital que você pode botar até 2, sugestão de 2 orientadores, desde que sejam da mesma linha. Mas vai ter, por exemplo, vamos ver se tem, ó, aqui, ó, só tem uma pessoa só. Então, se você quer essa linha aqui, você não tem uma segunda opção. Essa aqui, e aí você vai com fé, tá? Ó, e aqui você pode olhar com calma. Bibliografia, pessoal. Que a gente queria chegar. Ó, bibliografia sugerida para subsidiar o anteprojeto de pesquisa por linha de pesquisa. A dica. Qual é a dica? Leia. Assim, ó, quase tudo, ó, tá com link, tá, pessoal? Ó, aprendizagem e ensino. Aqui o nome da linha. Aqui, ó, quase tudo tá com link, tá? Um ou outro que tá sem link, entendeu? Então, leia. Porque depois, lá na hora da prova, você também pode utilizar isso aqui para fazer a sua prova. Então, leia, faz fichamento. Tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer fichamento. Um jeito simples, tem vários jeitos de fazer? Tem. Mas assim, uma possibilidade. Então, leia, tá? Pega isso aqui e leia. Aproveita que tem tempo e leia, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo, ó, se puxou. Esse foi o vídeo sobre o edital da URGS para o PPG em Educação, certo? Se inscrevam. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente tem a nossa palavra secreta. A palavra secreta que você deixa aqui nos comentários, eu vou deixar um amei, é prova. Palavra secreta é prova, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode falar comigo no Instagram ou no LinkedIn também. Facebook também ainda está funcionando, tá? Pode falar comigo lá nos comentários, pode falar comigo por aqui. E me diga, você vai tentar? Se você não vai tentar, qual das linhas ali você tentaria? E por quê? Tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você vai tentar, não vai tentar, se você quer mais alguma dica que você não viu aqui no vídeo, tá? E aí a gente vai conversando, certo? E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!